O que a palavra vai nos dizer em Isaías capítulo 53, a partir do verso 1, não precisa abrir, somente medite com seus olhos fechados. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá a sua prole, prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão, aleluias. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ainda com a sua cabeça baixa, seus olhos fechados, comece a refletir o que Jesus fez por você.
Porque muitas vezes chegamos à casa do Pai, chegamos na casa dele para ceiar a ceia, mas não sabemos qual é o significado da ceia. Tratamos como algo ritualístico, algo comum, mensalístico. Mas não entendemos a gravidade e a importância deste ato. O que Jesus fez por nós é inexplicável. O que Jesus fez por nós é inexplicável. Quem morreria por você? Quem morreria por nós? Quem morreria por nós? Continue meditando no Senhor. Continue meditando nele. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso, e é por mim, extravagante, infinito, e é por ti. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira teu amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. Por eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar.
palavra aqui em Isaías 53, relata a entrega de Jesus. Isaías tem ali a revelação, a profecia, que alguém viria para morrer em nossos lugares. Alguém que viria para lavar-nos dos nossos pecados, de nossas transgressões. Isaías vê um homem transfigurado, um homem no qual ninguém tinha estima, alguém que as pessoas passavam e viravam seu rosto, porque ele era desprezível, a sua tristeza era tamanha, no qual as pessoas não aguentavam olhar para a sua face. Isaías relatou aqui, usado por Deus, revelado por Deus, relatou um homem no qual, por amar ao Pai, ele não se importaria de se entregar, mesmo sabendo que ele não teria em troca o mesmo amor prestado, o mesmo amor entregue, a mesma dedicação. Pode olhar para cá. Pode acender as luzes. Isaías viu a imagem de um homem, pode deixar o fundo. A imagem de um homem que a sua única vontade, a sua única fome, a sua única sede era cumprir com a vontade do Pai. O seu propósito único e objetivo único na terra não era desfrutar das coisas terrenas, mas era cumprir com o propósito do Pai. O Pai já tinha ali feito diversos planos, pactos, alianças, não por causa dele, porque Deus não é falho, mas por causa do homem. Todos os pactos realizados foram frustrados. Toda tentativa de voltar à comunhão com a sua criação, de voltar ali e ter uma comunhão, tinha sido frustrada, tinha sido anulado. E o que o pacto ele representa? Qual é a definição de pacto? É compromisso, é aliança. E o Senhor, Ele queria ter esse compromisso novamente com o homem. Queria que o homem também lhe reportasse com este compromisso, com essa mesma aliança. Porque quando o Senhor, Ele criou os céus e criou o homem, ao final de toda a sua criação, Ele disse: eis que tudo é bom. O Senhor se alegrou naquilo que Ele criou. Ele se alegrou com o seu projeto. E um dos seus projetos mais valorosos, no qual Ele teve prazer, foi na criação do homem. Eu e você. Tanto que Ele tinha os anjos, serafins, querubins, aos seus serviços. Anjos que poderiam te adorar a todo momento, sem ter culpa. Mas foi a sua criação
mais bela e valorosa, que Ele entregou todas as coisas. O domínio sobre a terra, o domínio sobre os animais, o domínio sobre as plantas, os vegetais. Mas com a queda do homem, com a nossa queda, o Senhor, Ele ficou limitado. Veja, um Deus tão grandioso, mas se viu limitado de ter comunhão com a sua criação. Não porque Ele é pequeno, porque Ele não tem poder, mas porque o pecado nos afasta da sua santidade. O pecado nos afasta da grandeza e da soberania do nosso Deus. E ali Ele se viu, aonde teria que voltar a fazer algo para ter de volta a sua criação para perto de si. Criação que desde os confins do tempo o Senhor nunca desistiu. Analisando a Bíblia, olhando para a história dos nossos antepassados, homens, mulheres que foram levantados, que tiveram pactos com Deus, que falaram face a face com o Senhor, que tiveram a oportunidade de estar com Ele, de ouvir a voz dEle, de ver as suas maravilhas e seus prodígios. Nós podemos olhar que o Senhor, diante da nossa fraqueza, da nossa limitação, fragilidade, transgressão, iniquidade, não fez com que Ele desistisse de nós. Ao contrário, se tem alguém que mais investe em nós, é Deus. Às vezes olhamos para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, e falamos: nossa, essa pessoa investe em mim, meu pai investe em mim, minha mãe investe em mim. Mas na verdade, o único que sempre investiu, e independente do que você seja, Ele continuará investindo, é Deus. Porque nós, seres humanos, investimos no nosso próximo, nos nossos filhos, na nossa família, no nosso cônjuge, sempre esperando algo em troca, sempre esperando um retorno. Mas Deus não. Ele investe respeitando o nosso livre-arbítrio. Ele investe em nós antes mesmo de nós o amarmos, antes mesmo de nós nos entregarmos, antes mesmo do nosso coração ser transformado. E sabe o que é interessante? Porque ao entregar o seu filho, Ele entregou sabendo que mesmo que Jesus voltar, mesmo na volta de Jesus, haverá pessoas que não se entregarão a Ele, que não irá se voltar para Ele. Mas mesmo assim Ele entregou o seu filho sabendo que Ele morreria por todos, mesmo sabendo que teria pessoas que jamais o aceitaria. E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia fala que nos fins dos tempos haverá pessoas com seu coração obstinado, que não seguirá a Ele, não o aceitará. Ao louvar este louvor inexplicável, relata exatamente o que Isaías viu. Isaías não chegou a conhecer ali Jesus, mas o Senhor o permitiu ver. O Senhor o permitiu ver a promessa da aliança, da nova aliança.
como quem estivesse dizendo para ele: olha, filho, todos aqueles que eu levantei para fazer o meu pacto de nova aliança, da minha aliança, falharam. Foi como se ele estivesse querendo dizer para ele: olha, não esmureça, não se entristeça, não fique triste com a dureza de coração do povo, porque eu farei um ato final, e este ato será a minha oferta em favor dos pecados de muitos. Onde o meu pacto não irá depender mais do homem, mas o meu filho, por me amar e me obedecer, por eu estar nele e ele em mim, ele olhará para a humanidade, se compadecerá dela, independente das suas transgressões. Diga aleluias. Por que o Senhor está falando isso conosco? Porque noite de Santa Ceia, nós temos o costume de chegarmos à casa do Pai. Não estou generalizando, mas se formos nos analisar, talvez já tratamos isso como um ritual, algo comum no qual nós realizamos todo mês, de chegarmos na casa do Pai, louvarmos a Ele, mas não trazemos a essência da santidade, da Santa Ceia. O que o pão e o vinho representa, não é apenas um pão, não é apenas um suco, um vinho. Há um poder muito grande no mundo espiritual quando nós realizamos este ato, que no decorrer dos nossos dias nós esquecemos. Sentamos à mesa do Pai hoje, quando é amanhã já estamos transgredindo, já estamos pecando, já estamos nos sujando. E o que foi esse ato? O que foi esse ato? Jesus, quando sentou à mesa com os discípulos, ele já sentou convicto que a sua hora estava chegando. Quando ele sentou com os discípulos, ele já sentou sabendo que à mesa havia um traidor, alguém que iria participar do seu corpo e do seu sangue, mas que em seguida iria traí-lo. Muitas vezes somos nós, participamos agora, mas como uma mulher adúltera, que limpa os lábios e logo em seguida comete pecados, somos nós. Traição não é só você trazendo a vida conjugal como exemplo, você ter o ato sexual com uma pessoa que não é seu cônjuge. Mas traição, adultério, é tudo aquilo que você coloca no lugar que deveria pertencer a Cristo. É você trocar este ato que visivelmente ao olharmos é só um pão e um suco. E somos tão carnais muitas vezes ao participar que não entendemos que há um mundo sobrenatural ativo, que neste exato momento está trabalhando contra nós e a favor de nós, porque há dois lados. E só queremos olhar aquilo que está à nossa vista, um pão e um suco, mas não entendemos que ao sentarmos à mesa, nós estamos novamente comendo o corpo
e o vinho que representa o sangue de Cristo. Nós estamos trazendo para este momento a crucificação de Cristo. Nós não estávamos lá, não presenciamos. Isaías aqui ele fala bem claro, todos passavam de lado, porque ele era desprezível. As pessoas não tinham coragem de olhá-lo. Nós não estávamos lá. Mas quando nós nos assentamos aqui, é como se nós trouxéssemos a crucificação novamente de Jesus. É como se todo aquele ato tivesse acontecendo novamente. É como se eu tivesse partindo o corpo de Cristo em favor de mim. E pegando o seu sangue, lavando os meus pecados. Vocês estão entendendo? Porque nessa noite o que o Senhor pediu para ministrar foi a consciência, a importância de nós renovarmos a nossa aliança. A Santa Ceia, ela não pode ser mais para nós algo ritualístico. A Santa Ceia, ela não pode ser mais para nós algo que nós levamos de qualquer maneira. Peço perdão e está perdoado. Não. Não é só isso. Porque arrependimento abrange tanta coisa. Não é só chegar aqui e falar, Senhor, me perdoa e eu participo. Eu preciso ter consciência do ato que eu estou tendo, daquilo que eu estou fazendo. Porque no versículo 3, Isaías fala, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Eu imagino a dor de Cristo, porque por mais que ele tivesse ido ao matadouro como uma ovelha muda, não ter falado nada, o Senhor revela a Isaías que ele era um homem de tristeza e sofrimento. O fato de Jesus não falar nada, não murmurar, não quer dizer que o seu corpo, o seu semblante, não transparecesse a dor profunda que ele estava sentindo. Por algo que não era culpa dele. Por um pecado que não pertencia a ele. Uma transgressão que não pertencia a ele. Tanto que nos seus instantes finais ele fala, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Tristeza, sofrimento profundo. Ele estava cumprindo a vontade do Pai, mas a sua dor era profunda. Nós, hoje, carregamos os nossos pecados, as nossas ações, as nossas transgressões, as consequências das nossas atitudes e ações, nós iremos prestar contas. Mas Jesus, naquele momento, ele teve que prestar conta de transgressões, pecados, culpas de toda uma humanidade. Um peso que caiu sobre o seu ombro, talvez era mais doloroso do que os pregos que fincavam em suas mãos e nos seus pés. Porque um homem que tinha plena comunhão com o Pai, um homem que conhecia o amor de Deus na essência, um homem que sabia a face do seu Senhor,
E naquele momento ele foi privado de tudo aquilo por causa do nosso pecado. E sabe o que é interessante? Porque hoje nós carregamos os nossos pecados, as nossas transgressões, e muitas vezes não sentimos dor, não sentimos culpa, não sentimos peso, porque o pecado já se tornou algo normal, a transgressão já se tornou algo normal. Até que Cristo venha, eu vou pecar mesmo, sou falho. Mas veja que ele sofreu, ele sentiu na pele o romper da sua comunhão com seu Pai. O sofrimento maior de Jesus não era os chicotes deslacerando o seu corpo, arrancando a sua pele, carne. A sua dor foi o romper da comunhão com o Pai. Comunhão no qual hoje nós desprezamos. Comunhão hoje no qual nós não valorizamos. Comunhão hoje no qual nós nos assentamos de qualquer maneira, achando que estamos sendo purificados. Certamente Ele tomou sobre si nossas dores, enfermidades, levou sobre si nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz paz. E por que nos traz paz? Porque hoje eu e você, independente do que nós estejamos fazendo, certo ou errado, nós conseguimos deitar e dormir. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Hoje eu e você conseguimos deitar no nosso travesseiro, dormir, sabendo que blasfemamos, murmuramos, rejeitamos, não renunciamos. Falamos que nos arrependemos, mas passa alguns dias, estamos nós novamente nas mesmas práticas. Mas conseguimos dormir. Por quê? Porque o castigo não está sobre nós, estava sobre Ele. Essa paz que nós sentimos, que é uma paz até imerecida, se temos hoje, é porque Ele suportou por nós. E isso é triste, porque nós não conseguimos lembrar no nosso dia a dia. Achamos que Jesus, Ele tem que continuar a fazer as coisas por nós, porque é a obrigação dEle. O Senhor me fez ver como somos tão ingratos, até na nossa maneira de cantar, até na nossa maneira de falar do nome dEle. Somos ingratos ao não reconhecer quem verdadeiramente é Jesus. O Senhor
Senhor nessa noite, Ele não quer filhos sentando à sua mesa para logo após traí-lo. Ele quer filhos fortes que irão se levantar da mesa, purificados, fortificados, e que irão seguir a Ele levando a sua cruz. Por que que Jesus, Ele falava para todos aqueles que queriam seguir? Pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Por que que Ele falava para pegar a cruz? Porque Ele sabia que a maior cruz quem teria que levar seria Ele. Hoje, a cruz que nós precisamos carregar é a renúncia do nosso eu, da nossa vontade. Naquela época, alguém para seguir Jesus tinha que largar tudo. Jesus não está pedindo para você largar tudo hoje, porque não é mais necessário você largar tudo. A sua cruz hoje é renunciar o seu eu, a sua vontade, o seu achismo, aquilo que você tomou para a sua vida como convicção do que você deve ou deixar de fazer. Não tem uma pessoa aqui, começando por mim, que o Senhor não tenha mostrado qual é a sua cruz. O que você precisa renunciar, o que você precisa entregar para poder segui-lo. Para quando você sentar esta mesa, você não venha participar mais de qualquer maneira. Que você venha entender que é um pão, é um pão. É um suco, é um suco. Mas no mundo espiritual é Jesus sendo crucificado, lavando os seus pecados, fortificando o teu corpo. E eu achei tão interessante porque se Jesus morreu, já foi crucificado, o porquê do ato de eu sempre trazer em memória, porque foi uma das ordenanças dele, toda vez que comerdes e beberdes em memória de mim, vocês trarão a minha crucificação, o meu ato de entrega por vocês. Jesus, ele não falou, olha, vocês têm que fazer isso todos os meses. Ele falou, toda vez que você fizer isto em memória de mim. Se nós formos analisar, este ato nós deveríamos fazer todos os dias. Não uma vez por mês. Todos os dias nós deveríamos fazer, porque todos os dias eu erro. Todos os dias eu tenho pensamentos contrários. Se você não tem, então é melhor você analisar. Todos os dias eu estou negando Jesus em alguma coisa da minha vida. Em alguma área da minha vida eu estou negando, negligenciando o Espírito Santo, negligenciando a palavra do meu Deus. Quando eu deveria trazer em memória aquilo que Ele fez por mim todos os dias. Não somente uma vez por mês. Mas crucificar, nós falamos, declaramos, profetizamos aqui, pois morri para o mundo e renasci com Cristo. Mas a pergunta é, estamos renascendo para Cristo todos os dias? Estamos matando o nosso eu todos os dias? Estamos matando a velha criatura todos os dias? Estamos entendendo que a cruz de Cristo, ela já levou sim todos os meus pecados e as minhas transgressões. Mas o que eu estou fazendo para manter a minha conta limpa?
O que eu estou fazendo para que a minha conta não esteja vermelha, para que eu tenha que prestar contas ao meu Deus? E Ele fala: olha, você está no vermelho. Jesus levou, mas você está adquirindo mais dívidas para você. Ele já pagou todas as suas dívidas, mas a cada dia, por causa da sua atitude, por causa do seu pensamento, por causa do seu egoísmo, você está adquirindo dívidas. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Aqui o Senhor já dá uma profecia a Jeremias. O meu pacto com a humanidade não será mais através de carneiros, sacrifícios de animais. Mas o meu pacto agora será no seu íntimo. Aquele que aceitar o meu filho, este agora terá a minha lei, não mais em tábuas de pedra, pau, madeira, mas agora será no seu coração. Escreverei a minha lei no seu íntimo, e serei o Deus dele, e eles serão meus. O Senhor estava falando: a minha criação voltará para mim. Porque agora as minhas palavras não estarão mais em madeira, pedra, pau, mas agora eu irei colocá-lo no coração, no seu íntimo, no seu eu, no seu intelecto, e aquele que aceitar o meu filho passará agora a ser meu. Jeremias 31, verso 31, ele vai dizer: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. E aí o versículo 33 que nós lemos: esta é a aliança que farei com a comunidade. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. O povo naquela época, eles dependiam de pessoas para lhe ensinarem as leis de Deus. Necessitava de intermediadores para poder falar da palavra de Deus. Mas por que eles necessitavam de intermediadores? Era porque Deus queria? Não, o pecado afastava todos. E mesmo Ele levantando homens para transmitir as suas leis, esses homens quebraram a sua aliança. Esses homens não conseguiram manter o seu compromisso com Deus. E eu comecei a meditar, porque o Senhor falou: se o meu povo soubesse quão grande é o significado da Santa Ceia, até a maneira deles se colocarem diante de mim
seria diferente. Não só em palavras, mas a conduta, o comportamento, a atitude. Hoje era para ser um dia no qual era para prantearmos, não de tristeza, mas por saber que há um Deus tão misericordioso, que nos amou de tal maneira, que Ele nos permite nós lembrarmos dEle, para a remissão dos nossos pecados. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se o ato da Santa Ceia fosse só para aquele dia no qual Jesus fez, o que seria de nós no nosso dia a dia, sem podermos participar do pão e do cálice? O que seria de nós? Se tendo a oportunidade de participar, ainda não trazemos a consciência daquilo que Ele fez por nós, imagina se nós não pudéssemos participar. Como estaríamos pingando em nossas transgressões? Lucas 22, versículo 14 ao 20, ele vai dizer: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disseram-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus declara à mesa o quão ele estava ansioso em partilhar daquele momento com os discípulos. E sabe por que muitas vezes nós não entendemos o significado da ceia? Porque desfrutamos dela com o nosso coração tão podre, que temos coragem de partilhar do pão do corpo, não estando em comunhão com o nosso próximo, não estando em unidade, não estando em obediência. Jesus, ele é bem claro: olha, eu estava ansioso, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus sabia que na mesa teria traidores, mas mesmo assim ele desejou ansiosamente assentar com a mesa com o traidor. Que Jesus está querendo me falar para mim e para você: o perdão, meus irmãos, faz parte da ceia. O liberar perdão faz parte da ceia. Fala, liberar perdão faz parte da ceia. Jesus não poderia ter ceiado ali com um traidor se antes ele não tivesse liberado perdão para ele.
Jesus não poderia participar ali do ato que representaria a sua entrega, se ele não olhasse para os discípulos como seus companheiros, como família. Que propósito teria se entregar por pessoas no qual ele não considerava? Que propósito teria de sofrer, de levar os pecados, as transgressões, por pessoas que ele não considerava parte da sua casa, parte da sua família, parte do seu corpo? Que benefício ele teria? Nenhum, porque isso já lhe traria o pecado. Ceiar, mas tendo em mente ressentimentos, talvez com um traidor que ele sabia quem era. Temos o ato de nos analisar quando vamos ceiar. E o que o Senhor quer nessa noite para as nossas vidas não é só autoanalisar o nosso eu, a nossa rodinha, a nossa casinha, mas é autoanalisar o que eu sou para o meu próximo também. Precisamos nos analisar como nós andamos. Precisamos analisar o que o pão representa. O pão representa o corpo de Cristo. A palavra do Senhor fala que Ele é o cabeça e nós fazemos parte do seu corpo. O vinho representa o seu sangue. E por que da renovação da nossa aliança? Por que renovar a nossa aliança? E Romanos 3, capítulo 23 nos diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olhamos para nós como pessoas aqui nesta hora, querendo nos purificar, querendo nos limpar, querendo apagar as nossas transgressões. É claro, eu não tenho que ser o dedo do diabo sobre a minha própria vida e nem sobre a vida do meu próximo. Mas diante de Deus eu preciso reconhecer que eu não presto. Você já parou para pensar? Que você na sua natureza, na sua essência, você não presta? E se você estiver dizendo que você presta, meu irmão, cuidado, você já está pecando. Nós, na nossa essência, nós não prestamos. Na nossa essência pecaminosa, nós não prestamos. Sabe por quê? Nos iramos com facilidade. Murmuramos com facilidade. Desviamos o foco de Jesus com facilidade. Desanimamos com facilidade. Retrocedemos com facilidades. Abrimos mãos daquilo que o Senhor nos deu com facilidade. Deixamos ressentimentos, mágoas, tristezas entrarem no nosso coração com facilidade. Somos levados e movidos por toda a onda de sentimento. Por isso que em Romanos 3 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o Senhor, Ele nos chama à santidade e ao arrependimento genuíno, porque precisamos reconhecer que ao pegar o pão que representa o corpo de Cristo, eu me torno parte com Ele. Eu estou ingerindo o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo?
entendendo? Vocês estão ingerindo o corpo de Cristo, que aparentemente vocês veem como pão, mas no mundo espiritual você está se tornando um com Ele. 1 João capítulo 16 vai dizer: pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E aí eles nos chamam à reflexão e ao autoexame. Em 1 Coríntios capítulo 11, 28, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O Senhor nos chama para o arrependimento e para o perdão. Eu não posso mais ingerir este pão a partir de hoje achando que é qualquer coisa. Por que que o Senhor nos chama a autoexame das nossas atitudes, das nossas ações? Porque ao ingerir o pão, eu estou ingerindo o corpo, e eu estou fazendo parte de um corpo que foi partido, crucificado por mim. Um corpo que é santo. Eu estou me tornando um com Ele. Agora eu passo a fazer parte das medulas, das células, dos tecidos de Cristo. Irmão, isso não é heresia. O Senhor declara que nós somos a noiva. Todos aqueles que é casado, ou já casou, ou pretende casar, ao assumir um compromisso com o seu cônjuge, a própria palavra diz que vocês tornam uma só carne. Humanamente falando, não se vê isso. Mas no mundo espiritual é uma pessoa só. Se você sofre, o outro sente. Se você se alegra, o outro se alegra. Pelo menos é o correto. Não é diferente quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. A comunhão com Deus é tornarmos um com Ele. O que o Senhor quer de volta para a sua humanidade, para a sua criação, é nós voltarmos a sermos um com Ele, como era no jardim do Éden. O Senhor olhava para a sua criação e via algo pleno. Por quê? Era o próprio Deus em sua criação. Ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Ele almejou por aquilo, ele desejou por aquilo. Por isso o Senhor, Ele nos traz nessa noite para nós lembrarmos o que é verdadeiramente o sacrifício de Cristo. Reafirmar a nossa intimidade, a nossa identidade como filhos de Deus. A comunhão entre os irmãos. Jesus, ele poderia ter ensinado ali os discípulos e não ter participado. Mas sabe o que o Senhor me mostra? Porque Jesus, em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória, ele andou em unidade. Ele andou em comunhão. Ele cumpriu o seu ministério em unidade. E quando foi o seu último ato antes de morrer, ele realizou em unidade. O que Jesus representa? Que a família de Cristo precisa entender que não existe um,
existe a unidade, família. No céu, nós teremos família. Na terra, Ele constituiu famílias. 1 Coríntios capítulo 10, já para finalizarmos, versículo 10 ao 16. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, 17, vai dizer: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Fala unidade, família, comunhão. Ei! Você irá participar dessa mesa. Mas se você tiver algo contra o seu irmão, você vai pedir perdão antes. Não participe sem você pedir perdão. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partirmos é uma participação no corpo de Cristo. Por haver um único pão, fala, quem é o pão? Jesus. Não, Jesus. Só há um Jesus. Não existe um Jesus para cada um. É um Jesus. Por haver um único pão, que é Jesus. Nós que somos muito, unidade. Somos um só corpo. Você querendo ou não, você faz parte do corpo. Pois todos participamos de um único pão. Em outras palavras, não há comunhão plena se você não aceita estar no corpo. Não há comunhão plena se você não entende o que significa o pão. Não há comunhão plena se você não entende o que significa o sangue de Cristo. Não há comunhão plena se você não entende que Jesus, Ele é único, mas se entregou para todos. E todos participam de um único pão, que é Jesus. Unidade, comunhão. Por isso que no início o Senhor nos dirigiu aqui, me dirigiu a falar que a Santa Ceia, ela abrange muitas coisas. Não é só o ato de ouvir e ceiar, mas é um autoexame, uma autoanálise de tudo aquilo que me impede verdadeiramente de ter uma plena comunhão com o Senhor. E mesmo ainda fazendo uma autoanálise, um autoexame, eu ainda não terei essa plena comunhão, porque pleno mesmo, pleno, eu só terei quando eu estiver ao lado do meu Jesus. Só quando eu partir para a glória. Mas Ele está querendo dizer, quer que isso vale na sua vida, quer que verdadeiramente este corpo, ele venha lhe fortalecer. Você quer que verdadeiramente este vinho, que representa o sangue de Cristo, venha lavar os seus pecados? Então entenda o verdadeiro significado dele. Primeiro, quem é Cristo? O que Ele fez por você? O porquê que Ele fez? E qual foi o propósito? Família. Deus entregou o seu Filho
porque não nos via somente como criação, mas nos via como família, porque hoje somos co-herdeiro com Cristo. Aleluias. Hoje eu posso entrar na presença do meu Deus e chamá-lo de Pai, porque hoje eu posso entrar e ceiar à mesa do meu Senhor. Porque eu sei que eu não estou ceando qualquer mesa, eu estou me assentando ao lado do meu irmão, sou co-herdeiro com Cristo através do seu sacrifício. Hoje eu tenho um pai, não sou órfão, mas sou herdeiro. Vai se colocando de pé em nome de Jesus. Os obreiros podem se aproximar, já pegar em sua mão a bandeja. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu irei apresentar o pão e o cálice nesse momento. Irmãos, você que precisa pedir perdão, esse é o momento de você deixar o seu orgulho de lado. Porque senão esse ato não vai valer de nada para você. Vai ser apenas mais uma dívida que você vai estar colocando na sua conta. A palavra do Senhor vai dizer: analise-se o homem a si mesmo, e depois tome o pão e o cálice. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que entendeu tudo que foi ministrado aqui nesta noite. Entendeu qual é o significado da ceia. Entendeu qual é o significado da entrega de Jesus, o porquê que ele se entregou. Aquele que entendeu que a sua aliança com Deus vai além daquilo que você imagina, mas há um comprometimento, há um arrependimento genuíno em todos os sentidos. Aquele que nesta noite, que ainda não tinha um compromisso com o Pai, mas hoje, por entender a palavra, entender quem foi Jesus, quem é Deus e o porquê que Ele o amou e se entregou por você. Mesmo que você ainda não seja batizado nas águas, mas se você aceitou Ele nesta noite em seu coração, e no próximo batismo você irá descer as águas, você pode participar do pão e do cálice. Mas se você ainda não quer assumir um compromisso com Deus, então não toque. Se você não quer reconhecer os seus erros, se arrepender dos seus pecados, então não toque, porque isso é santo. Você está trazendo para dentro de si o corpo de Cristo, no qual há um peso glorioso, e esse peso glorioso, ele pode lhe condenar. Eu irei apresentar e irei dar um momento, antes das obreiras servirem, para você orar e pedir perdão para quem você precisa pedir. A confessar os seus pecados que você precisa confessar. Pai amado, aqui estão, Senhor Jesus Cristo, o teu corpo e o teu sangue. Ainda que os meus olhos vejam que são pão e um suco, mas eu sei que no mundo espiritual não é assim que os anjos e os demônios vejam. Eu sei, Pai, que neste momento o que eles veem é o seu filho novamente sendo esmagado em favor dos nossos pecados, em favor de nós. Eu sei que no mundo espiritual o que eles veem é o sangue de Jesus lavando-nos de todas as nossas transgressões, purificando-nos. E no mundo físico, materializado, é a memória do sacrifício e da entrega de Jesus por nós. Eu consagro a Ti, Senhor. E todos aqueles que tocar no pão, tocar no cálice, que venha a ser fortificado através do seu corpo e lavado através do teu sangue. Revestidos, Pai, com a tua unção e com a tua glória.
Que a velha criatura não venha mais reinar, mas que de fato nesta noite a velha criatura esteja sendo sacrificada, esteja sendo enterrada, para que o Senhor cresça e resplandeça sobre a vida de cada um. As obreiras não vão passar ainda, para você ter pelo menos um momento aí de busca e um momento de arrependimento. Não abra os seus olhos se você não for pedir perdão para ninguém. Agora, se você for pedir perdão, irmão, não seja orgulhoso. Não é momento de ficar olhando o movimento, é momento de você obedecer a palavra de Deus e não participar mais do corpo de Cristo indignamente. E se o Senhor está falando isso, é porque no nosso meio tem pessoas que precisam se arrepender, porque isso tem lhe causado dano, isso tem lhe causado frieza espiritual, isso tem lhe causado até mesmo afastamento de Deus, porque Deus não habita aonde não há união, aonde não há comunhão. Ah, Senhor, eu apresento a Ti, Senhor, o meu coração, a minha vida. Eu apresento diante de Ti os meus atos, as minhas ações. Perdoa-me, Pai amado, se em mim há um caminho contrário, um caminho que ofenda a Ti e o Teu Espírito. Senhor, nessa noite, Pai, escuta as nossas orações. Escuta, Pai amado, o nosso clamor, porque não queremos ser como Judas, sentar na mesa, ceiar contigo e em seguida traí-lo. Não queremos, Pai amado, trazer tal maldição sobre as nossas vidas, mas queremos trazer a conscientização do verdadeiro ato da ceia, que é trazer em memória que toda vez que levamos à boca este pão, estamos ali ingerindo parte das suas células, do teu corpo. Estamos nos tornando um só contigo, e ao levar o cálice da nova aliança, estamos sendo lavados, purificados, remidos. Eu não posso mais, Senhor. Não podemos mais, Senhor, nos assentar da mesma maneira. Não podemos mais, Senhor, levarmos, Pai amado, este ato como algo ritualístico, algo mecânico. Não podemos, Pai amado, passar 2 horas na tua casa, falando da tua ceia, falando do teu sacrifício, falando da tua entrega, e no dia seguinte nos esquecermos até mesmo do que foi falado, nos esquecermos, ó Pai, do que fizemos. Eu preciso lembrar do meu Jesus. Eu preciso lembrar do meu Jesus. Eu preciso lembrar das misericórdias que se renovam todos os dias sobre a minha vida. E não porque eu sou merecedor, eu não sou merecedor da sua graça, eu não sou merecedor da tua misericórdia. Eu tenho a tua misericórdia, eu tenho o teu renovo sobre a minha vida, eu tenho, Pai, o sopro de vida, porque o Senhor me ama independente do que eu sinta por ti. Eu preciso me lembrar disso. Eu preciso me lembrar de quantas vezes pensei em desistir, pensei em retroceder. Eu preciso me lembrar quantas vezes, mesmo pensando em desistir, em retroceder, o Senhor nunca abriu mão de mim, o Senhor nunca desistiu. Eu preciso trazer em memória que tudo que o Senhor faz
é desejando, almejando que eu retorne para ti, para que um dia na tua glória possamos viver juntos em família. O Senhor não abre mão de nós, mas quantas vezes abrimos mãos de ti com tanta facilidade? Quantas vezes abrimos mãos da salvação com tanta facilidade? Quantas vezes negligenciamos o teu amor, o teu espírito com tanta facilidade? Ah, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Pode servir o pão e o cálice em nome de Jesus. Receba do corpo e do cálice da nova aliança em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve,
Jesus. Erga para os céus o pão neste momento. Erga para os céus o pão. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Como ministra do Evangelho de Cristo nesta noite, eu também vos declaro: tomam do corpo de Cristo. Pode comer, em nome de Jesus. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Erga o cálice para os céus. Ferido de Deus e oprimido, mas Erga ele o foi cálice. transpassado pelas nossas transgressões. Da mesma Moído pelas forma, nossas depois da iniquidades. ceia, ele tomou o cálice e Castigo que nos disse: traz a paz estava sobre ele. este Pelas suas cálice pisaduras fomos sarados. é a nova aliança no meu sangue. Fomos sarados. Façam isso Fomos sarados. sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Também como ministra do Evangelho de Cristo, eu declaro a vocês: este é o cálice da nova aliança, no qual foi derramado em favor de nós. Bebam, participe desta nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, recantará na baixeira, recantará na vassoura, na baixeira. Oh, recantará na baixeira, recantará na baixeira, recantará na vassoura, recantará na vassoura, recantará na vassoura. Oh, recantará na baixeira, recantará na vassoura, recantará na vassoura, recantará na vassoura. Como a neves, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Jesus! Hoje somos livres, Jesus! Hoje somos livres, Pai, na Tua presença. Oh, Papai. Do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Então declare com o seu coração Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue,
Como coral. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Declare para o inferno ouvir. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor Jesus, por este momento, Pai, na tua presença.